Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Espaço Luz e Vida. Meu nome é Ana Carolina, sou terapeuta holística do Espaço. Intenciono e desejo que todos estejam bem neste dia. E hoje eu estou aqui para mais uma salinha de bate-papo, para a gente interagir, falar sobre os temas, absorver conhecimento, dividir conhecimento. E hoje eu chamo vocês para uma conversinha sobre o medo. Um assunto que me fascina, na verdade. Durante o vídeo vocês vão entender o porquê. E para falar desse tema, eu vou precisar aprofundar um pouquinho na parte teórica para a gente entender da onde começa tudo isso, da onde vem o medo, o porquê dos medos, enfim, né? Então vamos lá. Na linha terapêutica que eu trabalho, que eu estudo, a gente trabalha com o cérebro triuno. O que é o cérebro triuno? É o cérebro inconsciente, o emocional e o racional. Ou seja, o cérebro inconsciente, a sede do nosso inconsciente, é o cérebro reptiliano, que fica aqui mais ou menos na região da nuca. O cérebro emocional é o nosso cérebro límbido. E o cérebro racional é o nosso neocórtex. Ok? Então, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre cada um deles para a gente poder desenvolver o assunto. Bom, o cérebro reptiliano, ele é o primeiro cérebro que dentro do nosso estudo, ele foi criado, dentro da evolução humana, ele foi criado. Então, a gente chama ele de cérebro animal. Por quê? Ele entende duas vertentes, o que é seguro e o que não é seguro, ok? Então, ele é um cérebro extremamente rápido, uma parte do cérebro extremamente rápido, e é a sede física do nosso inconsciente, tá? O cérebro límbido, ele é a parte emocional do nosso cérebro, ou seja, ele é calçado dentro do cérebro reptiliano, só com uma evolução um pouquinho maior, onde ele já consegue pegar as duas vertentes de seguro e não seguro e transformar em sensações, sentimentos, enfim. Ele começa a se tornar uma parte do cérebro, não vou dizer que é extremamente racional, mas ela já começa a criar uma estrutura daquilo que o cérebro reptiliano traz pra gente, ok? Já o cérebro neocórtex, que a gente chama de neocórtex, é a parte racional do nosso cérebro. É o ser pensante, é responsável pelas ações, por toda a parte racional, pelos pensamentos, por estratégias, enfim, tá? O que acontece? O medo, ele vem de uma sensação do cérebro reptiliano. Ou seja, lembra que eu falei que são duas vertentes, não seguro e não seguro? Então, a partir do momento que você parte para a emoção do não seguro, você tem medo. Aí o medo desencadeia uma sensação que vai trazer uma reação do neocórtex, ok? Para ficar um pouquinho mais claro, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos pensar que o cérebro reptiliano é uma cobra, tá? A cobra não fala, a cobra não pensa, certo? A cobra, ela reage, ou seja, se ela está segura, ok. Se ela não está segura, o que ela faz? Ela ataca, certo? Ou ela foge. Ela tem uma reação diante dessas duas vertentes. O cérebro límbido, a gente pode chamar, fazer uma analogia com um golfinho, por exemplo. A gente sabe que o golfinho, hoje, através dos estudos, que é um animal, ele continua sendo um animal que não fala, porém já foi identificado que ele tem um certo tipo de inteligência, baseado também nas emoções. Ou ele foge, ou ele ataca, ou ele fica tranquilo, mas ele já é um ser pensante, ele já consegue entender algumas sensações, ele já consegue ter reações mais estruturadas, certo? E o neocórtex nada mais é do que o ser humano, falante, pensante, estratégia, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho da analogia. Partindo desse princípio,
o medo, ele é sendo uma reação animal, vamos dizer assim, ele desencadeia para o restante do cérebro as ações, reações físicas, orgânicas também, porque a partir do momento que você tem medo, você libera endorfina, você libera adrenalina, você traz sensações no corpo, você dispara para o organismo que você está em sensação de perigo, então você desperta uma série de reações fisiológicas, orgânicas, em relação ao medo, ok? Você trava, você transpira, você treme o corpo, enfim, tá? Isso já faz parte do cérebro límbico, ok? Então, partindo do princípio que você tem um medo e desencadeia tudo isso, e você entendeu que isso começa lá no seu inconsciente, a gente tem que começar a falar um pouquinho sobre os gatilhos que podem ter, que te levam a essas duas vertentes. Vamos partir do princípio que o cérebro reptiliano, que é o nosso inconsciente, ele registra 400% de tudo aquilo que você faz, ok? Por que eu digo 400%? O nosso cérebro racional, ele registra tudo. Ele vai registrar ambiente, cor, pessoas, enfim, tudo aquilo que está no seu campo de visão, ele está registrando e processando. O seu inconsciente, ele vê além. Ele vai registrar cheiro, ele vai registrar vento, ele vai registrar o que está acontecendo no entorno, tá? E isso fica tudo gravado no seu inconsciente, ok? Imaginem que o inconsciente, ele também é atemporal. Ele não tem passado, presente e futuro. Tudo para ele é agora. Então, uma coisa que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás, para ele está acontecendo agora. Então, a sensação que você presenciou, você vivenciou lá atrás e te trouxe algum registro, o seu inconsciente está vivendo nesse momento a mesma sensação como se estivesse acontecendo agora. Não necessariamente está acontecendo, porque como ele não é racional, ele não consegue entender e identificar o que é real ou ilusão. Tá meio confuso? Vamos lá. Partindo do princípio que o seu cérebro inconsciente registra 400% de tudo aquilo que acontece, se você passou por uma situação lá atrás que te causou algum tipo de trauma, certo? Ele vai registrar o momento, o porquê, quem foi, o lugar, a situação, o que você sentiu, a sua reação. Ele gravou tudo. Toda aquela sensação de desconforto, ele gravou. Então, qualquer coisa que traga para ele o mesmo momento, seja o mesmo cheiro, o mesmo lugar, a mesma situação, a mesma pessoa, ele vai jogar para o cérebro límbico que você está em perigo, porque você está naquela situação, e vai trazer para o seu neocórtex dizendo que você está em sensação de perigo. Então ele vai trazer toda essa carga emocional para o seu presente. Vamos supor que o seu racional identificou um pensamento, você processou um pensamento de uma situação X que te causa desconforto. Vai fazer a mesma cadeia. Chegou no inconsciente, vai bater, vai sentir a mesma sensação, vai vir o retorno de adrenalina, de medo, de suadeira. Você entendeu a cadeia? Então ele registra o momento. Então qualquer coisa, qualquer gatilho do seu racional, dentro do seu campo racional, que te levar a essa sensação, o inconsciente vai identificar que aquilo está acontecendo naquele momento. É onde você trava, é onde você desiste, é onde você foge, é onde você corre, é onde você fica com raiva. Cada pessoa tem uma reação diferente, certo? E aí que o negócio fica complicado. Por quê? O inconsciente, ele é um processo contínuo. A gente
fala que ele vive um ato compulsório, tá? Então, se ele tem uma situação que causa algum tipo de desconforto, algum sinal de perigo, ele vai estar fazendo isso, te trazendo essa situação de forma compulsória até que você resolva essa situação. Por isso, muitas pessoas têm crise de ansiedade, muitas pessoas têm crise de pânico, porque é um movimento compulsório. Até que você entenda, até que você resolva e até que você supere isso, o seu inconsciente vai estar te dando o tempo todo um sinal de alerta que aquilo está pendente, que aquilo te causa perigo. A partir do momento que você resolve, que você entende, que você ultrapassa essa barreira, o inconsciente entende que aquilo já não é mais um perigo. Então ele quebra a cadeia. Então, por que a gente tem que encarar os medos? Por que a gente tem que tentar entender os nossos medos? Não as consequências do medo, mas o que causa o medo. Porque, vou fazer uma outra analogia. Imagina que o seu corpo é isso aqui, uma árvore, tá? Tronco, galhos, folhas, certo? O seu inconsciente está aqui, que é no seu tronco, na sua essência. Vamos supor que você tem uma crise de ansiedade porque você tem medo de ir num determinado lugar porque você já foi assaltado naquele lugar num dia X. Está gravado aqui, certo? Concorda comigo? Então, aí o que você vai fazer? Você tem que ir naquele lugar, mas você sente medo, você sente ansiedade, você sente, enfim, ok? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer outro caminho. Aí você aparou os galhos, você podou as folhas, resolveu o problema. Instantâneo. Mas você não resolveu aqui. Você não resolveu na essência o que te causa medo, por que aquele medo está ali. O que vai acontecer? Os galhos vão crescer de novo, as folhas vão crescer de novo e o medo vai reinstaurar totalmente de novo. Então, assim, ó, aqui a gente chama de remediar a situação. Aqui é resolver. Entendeu? Então, se você entendeu que não adianta remediar, você tem que procurar entender. Então, eu tenho medo, que nem o exemplo que a gente acabou de usar. Que eu fui assaltado em tal dia, em tal data, porque aconteceu isso e aquilo. Você tem que entender o que aquele trauma te causou de gatilho para aquela situação. O que foi? Teve agressão física, teve agressão verbal, você sentiu medo de morrer, enfim. Você precisa entender o gatilho daquele medo e se superar. Eu entendi que aquele dia eu fui assaltada porque eu estava desatenta, então eu não vou ser mais desatenta. Eu vou procurar ser mais atenta. Ou simplesmente, eu entendi que aquele dia eu fui assaltada porque eu tinha que ser assaltada. Pronto. E eu não sinto mais nada com relação a isso. Resolveu. Eu estou falando de uma forma bem sucinta para chegar no ponto que, assim, toda doença física, tudo que você sente no seu corpo, ou tudo não, mas 99% do que você sente no seu corpo, é reflexo do seu emocional. É reflexo de alguma coisa que você sente. É reflexo de algum gatilho que você tem. Ou de algum trauma, ou de alguma cicatriz. Vamos explicar o que é trauma e cicatriz. Trauma emocional é aquele momento que você passou por N motivo, que foi abrupto, foi radical e te causou uma marca. Aconteceu de uma forma muito intensa, te marcou, te trouxe um trauma, te trouxe uma ferida muito forte de forma abrupta, tá? Pontual, mas causou, feriu. Cicatrizes emocionais são aquelas coisinhas que vão somatizando, todo dia um pouquinho.
todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, até que isso desencadeia uma ferida maior e uma explosão, tá? Deu para entender o que é trauma e o que é cicatriz. Então, o trauma, mesmo que você não lembre, pode ter acontecido na tua infância, lá atrás, quando você era bebê, enfim, você pode nem lembrar disso. Mas lembra que eu falei que o inconsciente registra 400% do que acontece com a gente? Que ele é atemporal, ele não define passado, presente e futuro, é tudo agora? Então, o que você viveu lá atrás, que você hoje, no seu cérebro racional, não entende, está gravado no seu inconsciente de uma certa forma. E traz isso para o seu presente. Então, você tem um trauma registrado, ou uma cicatriz, enfim, isso vai, de forma compulsória, dentro do seu inconsciente, às vezes você nem entende o porquê. A gente já viu casos no consultório da pessoa ter síndrome de pânico por coisas que aconteceram na infância, fase de 5, 6 anos. Ela nem identificava mais. Mas o corpo, o inconsciente, registra e transforma. E traz para o presente. Entendeu? Aí agora falando, usando essa parte teórica, que, desculpa, não dá para aprofundar, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas quem quiser saber um pouquinho mais, só me chama nos comentários que a gente conversa sobre isso sem problema nenhum. Ele traz, na verdade, se você pegar toda essa base teórica de como o inconsciente funciona, e trazer para a nossa realidade de conhecimento, de crescimento, de evolução, o nosso organismo, o nosso campo, ele é tão perfeito que quando eu falo para vocês que ele é um ato compulsório, o nosso inconsciente ele trabalha de uma forma compulsória, você percebe que ele se transforma numa ferramenta? Ele te força o tempo todo a trazer uma superação, um crescimento, um desenvolvimento. Então, assim, por que eu quis falar sobre o medo? O medo é uma consequência de um trauma emocional do inconsciente, enfim, como várias outras coisas do inconsciente que são ferramentas. Mas todo mundo encara o medo de uma forma muito errada. A gente tem medo de tanta coisa hoje em dia, tanta coisa, coisas menores, coisas maiores, coisas bobas, mas o medo, se ele é encarado como um bloqueio, ele te trava, ele te estaciona, ele te impede de viver outras coisas, de viver até. Tem gente que tem determinados medos que não consegue superar e aquela situação ela ignora, ela não desenvolve e não vai, tá? Só que se a gente começar a pensar que o medo é uma ferramenta que a gente tem dentro da nossa estrutura, do nosso campo de evolução, de crescimento, você começa a ser amigo do seu medo. Porque ele está ali para te fazer crescer. Ele está ali, ele vem para você, ele te coloca em situações para que você trabalhe e resolva e evolua e vá em frente. Então, a partir do momento que você tem uma situação, que você tem medo de trocar de emprego, medo de mudar de cidade, medo de andar de carro, de dirigir, medo, enfim. A partir do momento que você trata esse medo como um muro, você sabe que ele está ali. Você sabe que ele, teoricamente, é um bloqueio, um problema para você. Mas que, na verdade, ele pode se tornar um presente. Se você identifica o medo que você tem e você começa a procurar as situações que te levam a ter medo e você tenta trabalhar isso para que você supere isso,
Gente, a sensação, a hora que você transpassa, que você supera esse bloqueio, é como se fosse uma descarga de coisa boa dentro do corpo. Você fala assim, eu consegui, eu superei isso daí. E você amplia o seu leque de visão e você se fortalece, você se renova, você empurra a sua vida para frente. Você deixou aquilo para trás. Você superou aquilo. E a sensação, essa sensação do eu consegui, gente, ela é fantástica. Ela é fantástica. Você se sente mais forte, você se sente renovado, você se sente com vontade, você quer ir além. Hoje eu coloquei um post no Instagram falando exatamente sobre isso. Você vai além, você quer mais da vida, você ganha asas, você ganha força para sonhar, você ganha força para viver. Então assim, se a gente sabe que o nosso medo é uma ferramenta de crescimento, que eu preciso trabalhar e que eu sei que está ali para me ajudar, então o medo não é um inimigo. O medo não é uma coisa ruim. Aí aquela coisa que era desse tamanho já fica desse. Ah, entendi meus medos, fica desse. Ah, então isso dá pra fazer assim, fica desse. Pronto, você tá pronto pra seguir. E eu trouxe esse tema exatamente por isso, porque hoje as pessoas desistem de tanta coisa boa que tem para acontecer na vida de vocês, de acontecer na nossa vida por medo. Às vezes o universo, agora voltando para o lado holístico, você reza, faz meditação, faz oração, acende vela, sei lá, naquilo que vocês acreditam. Aí vem a situação para você resolver, para você se fortalecer e seguir em frente e conquistar o que você quer. Você pega, tem medo e recua. O que adiantou? Entendam que o universo não vai trazer nada pronto. Nada pronto. Ele vai te trazer situações para que você vá em busca daquilo que você quer. Ele te coloca em situações para que você se organize, entenda, aprenda e siga. Se nesse meio do caminho você trava por medo, o universo não vai te trazer pronto, bonitinho, do jeito que tem. Lógico, de vez em quando acontece. Amém, né? Mas a gente está aqui para crescer, para aprender, para evoluir. Vocês conhecem aquela frase que Deus não dá o peixe, ele ensina a pescar? É exatamente isso. O universo não vai trazer nada pronto. O universo vai te colocar em situações para que você alcance aquilo que você quer, sim, mas não de mão beijada. Você tem que aprender a conquistar aquilo. Porque uma coisa é você ganhar do universo a coisa pronta e não saber lidar. E não dar a devida importância que aquilo que você quer na sua vida. Outra coisa é você estruturar, você lutar, você entender, você crescer junto com aquilo. O gosto da conquista, ele é muito mais saboroso. E você vai dar muito mais valor a tudo isso. Aí entra também a questão do tempo. Às vezes a gente pede, ai, tá demorando. Não, não tá demorando. Você tá fazendo o seu trabalho interno para que isso aconteça? Não é no nosso tempo. É no tempo que tem que acontecer. No tempo que você está preparado para receber. Se você não recebeu ainda, para. O que está faltando? O que eu ainda não entendi da situação?
que ainda falta aprender? Que é uma coisa que também a gente já falou em meditação. Expectativa e ter fé. Expectativa é quando eu fico naquela, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Aí você já cria ansiedade, ansiedade bloqueia as coisas, porque é o que eu estou explicando, vai te empenhar um monte de gatilhos que você ainda, de repente, nem lembra. Agora, ter fé, não. Ter fé é você jogar no universo, eu sei que vai acontecer, e vai. Na hora que tiver que acontecer, no momento que tiver que acontecer. E você solta. Mas você solta com a certeza que vai acontecer. É difícil? Muito. 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 E, gente, ninguém aqui é perfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui. Ninguém é perfeito. A gente não está nesse mundo porque a gente é perfeito, não. A gente não estava. Em primeiro lugar, você tem que se aceitar. Você tem que se aceitar que você é uma pessoa em evolução, que você está aqui para aprender, que você está aqui para entender, para crescer, que você tem problemas, que você erra, que você tem medos, que você tem traumas, que você é um ser falho. Aceitar. Aceitar o tempo das coisas, o jeito das coisas. Quando alguma coisa ruim acontece, a maioria das pessoas, e isso é comum, é normal, você se coloca na posição de vítima. Certo? Aí você sofre, você vive aquele momento de vítima, né? Teve um problema? Para, gente, respira. Respira. Tenta se colocar do lado de fora do problema um pouquinho. Tenta entender o que aquilo vai te trazer. Isso a gente ainda está falando de medo. Tá? Porque quando você se coloca na posição de vítima é porque você tem medo de encarar o que você tem que encarar. O que você tem para viver. O que você tem que passar. O que você... Ninguém vai passar por você. É o seu aprendizado. Você pode ter pessoas que te ajudam, que te auxiliam, claro. Todo mundo precisa de ajuda. Isso é outro fato. Não existe ninguém nesse mundo que não precise em algum momento de ajuda para alguma coisa. Seja a coisa mais besta, mais boba, mas precisa. As pessoas mascaram. Bate no peito, eu não preciso de ninguém. Mentira. Mentira. Todo mundo precisa de alguém em algum momento. Aí, por medo, voltando no medo de se demonstrar frágil, de se demonstrar frágil mesmo, fraco, as pessoas camuflam. Aí entra o ego, que é outro tema pra gente falar outro dia, que é bem legal também. Aí entra o ego, a parte negativa do ego. O dia que a gente falar sobre o ego, a gente vai falar sobre isso, pra gente entender. Aí entra o lado negativo do ego, bate no peito e fala, não preciso de ninguém. Aí sofre que nem um condenado. Mas não dá o braço a torcer. Às vezes, gente, a gente está passando por um problema e a gente está tão dentro do problema que a gente não consegue encontrar a solução. Se você levantar a mão e falar, gente, fulano, me ajuda, estou perdido. A outra pessoa que está fora do problema, está com a mente bem mais tranquila, ela não está envolvida emocionalmente. Quando você está envolvido emocionalmente na coisa, você não enxerga. Você é dominado pelo seu emocional. Que é o negócio lá que nós explicamos lá atrás. O consciente vem com tudo e trava todo mundo, coloca todo mundo em pânico. Certo? Então, se você levantar a mão e falar, eu preciso de ajuda, ou só me escuta, a outra pessoa
está enxergando você com outros olhos, com a mente aberta, com a mente tranquila, talvez ela vai olhar para o seu problema e vai falar, fulano, mas você já parou para pensar que você pode fazer isso, isso e isso? O problema não é tão grande como você está vendo. Mas o seu medo te trava. Te trava para pedir ajuda, te trava para conseguir, te trava para seguir em frente, te trava... Entendeu? Por que o medo é tão presente em tudo? Ele desencadeia uma série de coisas. A gente acabou de falar, o medo de você ser fraco, de se mostrar fraco, desencadeia o ego. Então, por isso que eu quis trazer o medo de uma forma... Se a gente aprender a controlar o nosso medo, de novo, não é fácil. Não é fácil. Mas tudo tem que ter o primeiro passo. Se a gente aprender a controlar o nosso medo e desenvolver o nosso medo de uma forma benéfica, entender que ele tem totalmente um lado benéfico para a nossa vida, gente, a gente evita tanta coisa. Tantas outras coisas. Então, hoje a gente falou sobre medo, sobre aceitação, sobre o ego. Falta mais um tema também que eu gostaria de trazer muito, que também envolve o medo. Quando a gente entrar nesse tema, eu vou tocar de novo no medo. A partir do momento que você tem medo e você recua, você julga. Porque o julgamento do outro é aquilo que falta em você. É aquilo que você não consegue resolver em você. Entendeu como o medo ele é um gatilho de um monte de coisa na nossa vida? Então eu convido vocês a fazer uma reflexão, um exercício. Pega uma folha de caderno, de papel, seja lá o que vocês quiserem. Senta 5 minutos. E é uma conversa com você. É você com você. Ninguém vai ver, ninguém vai ler. Depois você pode queimar, pode rasgar, enfim. Pega esse pedaço de papel e coloca tudo que você tem medo na sua vida. Eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de andar sozinho, eu tenho medo de escuro, eu tenho... Coloca. Mas de peito aberto. Sem vergonha. Se abre para o papel. De novo, ninguém vai ler. Ninguém vai te apontar. Ninguém vai olhar e dar risada da sua cara. É o seu momento com você. Você está sendo sincero com você. Pega o papel e joga. Começa a escrever todos os medos que você tem. Para que você tome consciência daquilo que te traz medo. Eu gostaria que vocês guardassem esse papel e olhassem para ele todo dia. E fossem assim, item por item. Eu tenho medo disso. Mas por que eu tenho medo disso? Pega um por semana. Não sei, faz um tempo de vocês. Mas tente entender ponto a ponto do que te incomoda. Ponto a ponto do que te traz medo. E trabalhe nisso. Não consigo. Vou buscar ajuda. Olha, achei um medo aqui que eu não sei como que eu vou resolver isso. Peça ajuda. Mas vocês vão ver que a lista vai diminuindo. Gente, eu não tô aqui para transformar ninguém em ser perfeito. Que é o que eu já falei. Ninguém é perfeito nesse mundo. Mas se a gente pode melhorar um pouquinho, por que não? E outra coisa, eu não sou perfeita. Eu também tenho os meus medos.
E eu agradeço por ele, cada um deles todo santo dia. Todo santo dia. Porque são os meus medos que me fazem buscar a melhor. São os meus medos que me fazem levantar de manhã, todos os dias, para buscar ser melhor. Os meus medos são as minhas metas de vida. A diferença, e aí resumindo tudo que a gente falou até agora, está em como você lida com o medo. Você vai lidar com o medo para ele ser um problema na sua vida, ou você vai lidar com o medo para ele ser uma meta, uma ferramenta, um trampolim na sua vida? Faz esse exercício. Para pensar um pouquinho dessa forma, desse jeito. Uma coisa eu garanto para vocês: mal não vai fazer. Voltar para trás é meio voltar, regredir, vocês não vão. Trazer algum mal? Também acho que não. Vamos tentar não ter medo de buscar? Vamos tentar não ter medo de melhorar? Vamos mexer na ferida um pouco, para trazer para fora isso daí, para resolver? Vamos parar de remediar, para que daqui a pouco você está sofrendo de novo pelo mesmo motivo? Bom, pessoal, hoje eu me estendi até mais do que devia, mas eu acho um assunto extremamente interessante e importante. E, de verdade, eu intenciono, assim, gostaria do fundo do meu coração que todos nós aprendêssemos a lidar com nossos medos. Todos nós. De uma forma menor, maior, mas que a gente aprendesse a lidar com ele, para entender o quanto ele é importante para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente encontrar a nossa essência. Ok? Eu agradeço a todos que estiveram comigo, que viram esse vídeo, que estiveram comigo nesse bate-papo. Desejo do fundo do meu coração muita paz, muita luz, muito amor, todas as melhores energias do universo para todos vocês. E se você gostou desse tema ou tem alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tem uma sugestão de tema também, fique à vontade, coloque aí nos comentários do vídeo. Eu terei o maior prazer em buscar informação e trazer aqui para vocês, para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente compartilhar um pouquinho mais de informação, para a gente alcançar um pouquinho mais de elevação física, mental e espiritual. Ok? Um beijo grande, cheio de amor e luz para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.